Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Que Deus abençoe no eterno nome do Senhor Jesus. Hoje, o Salmo de número 4 e o versículo de número 3 diz que Deus separa para si os piedosos e ouve quando ele clamar. Observe, Davi está de joelhos prostrados diante de Deus, orando, adorando e servindo a Deus. E Deus lhe unge em poder. E quando ele levanta, ele tem uma palavra para os homens. E ele revela algo da parte de Deus, mostrando pecados que os homens estão cometendo. E se não se arrependerem, o caminho é complicadíssimo para eles. Mas deixa eu te falar a respeito do que é ser separado por Deus para uma obra específica, gloriosa. Observe que no capítulo 1 de Jó, Satanás está rodeando a terra, passeando por ela, e Deus lhe faz uma pergunta. E a pergunta que Deus lhe faz é o que é que de onde ele vem, né? O que ele está fazendo, de onde ele vem e tal. E ele responde para Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Tranquilo. E Deus faz uma pergunta: observar-te o meu servo Jó? Sim. Daí Satanás já tem algo para dizer para Deus. Ele não é conformado com o que Deus escolheu, ele não é conformado com quem está vencendo, ele não é conformado com isso. Então ele quer, de qualquer forma, destruir essa possibilidade. Então, nesse presente momento, nós observamos que Deus está numa luta, porque Deus separou um homem. E ao separar este homem, Deus mostra para Satanás que não foi ele que Deus separou, ele foi embora. Né? Pecou, destituído, ficou da graça, da bênção de Deus, caído. Né? E Deus mostra que Deus escolheu um homem. E Satanás, então, na autorização de Deus, então, se remete contra esse homem. E ele vai mostrar para Deus que o homem blasfema, que o homem esquece, que o homem, uma vez que for ferido, aquilo que tem, desiste de Deus. Essa é a tese de Satanás. Mas Deus, então, permite. Vai lá. Deus equipa um homem comum, escolhe um homem comum, piedoso, e vai ouvi-lo. E em um período muito grande, e Deus ouviu. Satanás, no primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele sai de cena entre os amigos. E os amigos vão questionando uma grande multidão de coisas que eles questionam. Mas olha o quanto é importante observar que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus apostou neste homem humilde, simples e comum. Deus está transformando ele num príncipe. Cada dia que passa, Deus vai lapidando, vai transformando, vai mudando, vai abençoando e vai crescendo. E dessa forma, Satanás então sai de cena, as coisas param ali e Deus então responde a Jó. Pois a Bíblia diz que Deus ouve, separou e também responde quando ele clamar. E aí Deus vai conversar com ele e vai mostrar para ele que em muitos momentos, ele podia estar até enganado concernente, mas há algo da parte de Deus no coração de Jó, que ele não esmurece, não esquece, que é de enaltecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. E ele fala de Deus, e Deus então, por todos aqueles que se julgavam tão santos e tão bem, Deus manda que os amigos volte, sacrifique, mas receba a oração de Jó. Aí Deus dá para Jó o dobro de tudo aquilo que antes possuía. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Deus separa você, Ele te separa para vencer. Ele vai te ouvir, mas existe o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos ouça no nosso tempo, e não é o tempo de Deus para nós, ou seja, nesse momento não é o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus, ele vai vir. E ele vai te responder. Só basta nós permanecermos. E a Bíblia diz assim que é pela perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Então é perseverar. Mateus 24, Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação vem pela perseverança e pela permanência, de permanecer seguindo, caminhando e acompanhando Jesus nessa caminhada. Então que Deus nos abençoe
Que Deus ministre sobre as nossas vidas, nos dando paz, alegria e essa rica graça no seu eterno nome. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.